Glória a Deus, aleluia, venho saudar a cada irmão, a cada irmã nesse dia com a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Deus venha abençoar o teu lar, Deus venha abençoar o teu coração, Deus venha regar você com a palavra do Senhor, amém? Louvado seja Deus, que Deus possa encorajar você, que você que chegou agora no canal seja abençoado, em nome de Jesus, amém? Temos bênção para hoje, amém? Temos bênção para amanhã, amém? Temos também. Em nome de Jesus. Mas a principal é eterna, irmãos, amém? O último vídeo nós falamos, né? O penúltimo, falamos do Salmo 51, falamos de Romanos capítulo 12, o culto verdadeiro, o culto racional. E o culto verdadeiro começa com um ser humano verdadeiro cultuando, não é verdade? E quem nos alinha é a palavra. Aqui quem vos fala é o irmão Moisés, eu não dou aqui opinião. Eu uso a palavra para me consertar e para consertar quem me ouve, né? A palavra de Deus, ela é chave, aleluia. E um mecânico para arrumar um carro sem chave, aleluia, ele vai ter dificuldade. Se não me engano é Mateus, aqui estou bem pertinho, acho que é Mateus, no 18, aleluia, louvado seja Deus, Mateus, o 16, deixa eu ver se eu acho ele ligeirinho aqui, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus 16, 19, ó, e te darei a chave do reino, amém? Então não tem como um mecânico arrumar um carro sem chave, aleluia? E não tem um verdadeiro cristão, ele não pode se consertar e nem consertar ninguém se ele não ter a palavra. Como assim? Mas todo mundo tem a palavra, Moisés. Mas hoje o texto que eu vou deixar para os irmãos, você vai ver que realmente quem tem todas as chaves, né? A recém eu estava ali em casa com o meu guri, ele estava mexendo numa bicicleta ali, e aí eu emprestei minha chave do caminhão para ele. Uma chave dá, outra não dá, e pega a outra, até que uma vai dando, né? Uns têm uma chave só, né? Ou seja, foca uma coisa na palavra, não foca a outra. Aleluia. E hoje eu quero ver com os irmãos Mateus 11, você vai entender agora pela palavra. No versículo, a partir do versículo 11, Marcos 11, 11, bom de decorar, ó, né? Vamos entendendo pela palavra de Deus quem faz um verdadeiro culto, e ele falou ali em chave do reino, né? Por isso que eu falei que Deus tem bênção para agora, eu posso orar aqui e tu ser curado agora, tu pode ser curado amanhã, mas não entrar no reino de Deus não adiantaria muita coisa, sim ou não? O importante é que você suba, o importante é que nós subamos, né? E aqui vai nos dar um ponto muito importante para nós aprender. Marcos 11, 11, assim, Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo, tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia também alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Amém? Você percebe que me acompanha no canal, vira e mexe, a gente traz um irmãozinho, uma irmãzinha, pessoas abençoadas para trazer a mensagem. Você percebe no canal, né? No status também, eu passo pro status, né? E quando eu anuncio o rapaz ou a moça que vai trazer a mensagem de Deus, a primeira coisa que a pessoa pergunta é assim: ah, mas é usado por Deus? Tem revelação? A primeira coisa que as pessoas perguntam. O que é certo perguntar isso? Não vou dizer que seja errado, mas não é o principal. O principal é perguntar o quê? Irmão Moisés, essa pessoa tem um bom testemunho? Essa é a verdadeira igreja de Jesus. Porque o Senhor Jesus perguntou, o que ele queria na figueira? A figueira hoje simboliza pessoas, irmãos. A figueira simboliza pessoas. E Jesus veio ter com essa figueira e não achou nela fruto. Fruto. Não achou fruto. A Bíblia diz que o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro profeta de Deus, é conhecido pelo fruto. Porque muitos têm os dons. Aí a pessoa tem dom, mas tem, eu digo, a pessoa é usada, ela ora, a pessoa é curada, ela ora, Deus revela. Mas eu, Moisés, eu procuro lançar fruto e procuro ver no verdadeiro cristão fruto. Porque Jesus foi ter na figueira procurando ter fruto e não achou nada. Hoje as pessoas querem comer, né? Porque o fruto é o que alimenta, certo?
Aqui tem um monte de árvore, mas nenhuma tem fruto, né? Só tem folha. Se eu ficaria aqui, eu passaria fome. Não vejo nenhuma laranjeira aqui com fruta, né? E interessante que ele diz que não era a época. Aleluia. Não era a época. Então tu lê o texto, aparentemente, se você não prestar atenção, você pode dizer, o Senhor Jesus foi injusto. Por que ele amaldiçoou a figueira? Se não era a época, é óbvio que ela não ia ter fruto, né? Mas Jesus quis mostrar o quê? Aqui a autoridade dele, né? Então os discípulos viram, ele viu folha, aparência, né? Isso tem bastante. Aparência de profeta, tem bastante profeta, profetiza, mas o que o Senhor buscou foi fruto, aleluia, e ele amaldiçoou, sinal que não foi salvo, morreu, tu quer ver? Na sequência vai dizer no versículo, vai explicar o texto, do verso 20, ó, eu li até o versículo 14, eu vou ler o 20, ó, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus, mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe respondeu, ó, tende fé em Deus. Em verdade eu vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança ao mar, não duvidar no seu coração, mas crer que será assim, o que se diz será feito. Aleluia. Por isso vos digo, todo aquele que pedir de oração, crendo, recebereis. Crendo que recebestes, ou receberá. Aleluia. O que ele falou aqui, né? Que a figueira secou desde a raiz. Ele falou de fé, né? Mas que fé é essa? Fé que obedece, fé com obras, né? Por que ele falou, ó, que a figueira ressecou desde a raiz? Ele procurou fruto, aleluia, e não achou fruto. Se tu olhar em Gálatas, no capítulo 5, veja bem, no versículo 22, ó, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fidelidade. Quando a gente anuncia o pregador, as pessoas perguntam o que é, né? A pessoa é usada. Irmãos, nós temos que reconhecer o verdadeiro cristão. Ele é conhecido pelo fruto. Como assim, irmão Moisés? Tu quer ver? Quando uma pessoa muitas vezes vai expulsar um demônio ou enfrenta as trevas, o que o diabo faz? O que o diabo diz? O diabo diz assim, sai pra lá, porque tu não tem dom de profeta. É isso que ele diz? Não. O diabo diz assim, adúltero, mentiroso. Não é isso que o diabo acusa. Mentindo, por quê? Porque o diabo olhou o quê? Ele não tem fruto, eu vou acusar ele. Ele não é fiel e quer me expulsar. Você está entendendo? Porque se a pessoa orou, o diabo se manifestou, ela tem dons espirituais. E contra aquilo o diabo não luta. Agora ele diz assim, mentiroso, tu é um fofoqueiro, traidor. É isso que o diabo acusa. O diabo não acusa pelos dons, ele acusa pelo fruto da pessoa. Por isso que Jesus já tem que ter fruto. Porque o fruto gera o quê, irmãos? Autoridade. Ah, mas Jesus está falando de autoridade, mano. Sim. Quem é que tem autoridade, irmão? Quem tem fruto. Quem tem fruto tem autoridade, porque aí o diabo não tem o que acusar e tem que sair. Você está entendendo? Então nós temos que ter fruto, irmão. Um dos frutos do Espírito é fidelidade. Aleluia. Fidelidade. Porque pessoas que têm dons espirituais, é bênção, eu procuro os dons do Espírito, procuro com certeza. Eu não estou desprezando pessoas que buscam os dons, eu estou dizendo não se esqueça do fruto. Que é por ali que o inimigo vai te olhar. E é aquilo que o Senhor também requer de nós, porque Ele cria algo para se alimentar. Hoje as pessoas querem ouvir uma mensagem, né? As pessoas querem se alimentar, só que elas querem se alimentar errado. Ah, o irmão lá tem dom de revelação, o irmão tem que ter dom de fidelidade. Fruto de fidelidade. Frutos do Espírito, é isso que tem que ter, não dom de só profetizar, porque aquilo não alimenta, Jesus só folha, isso é aparência. É o que nós temos hoje, aparência. O que é aparência? Ah, o irmão lá é cheio dos dons do Espírito. Tá, mas é fiel? É fiel com Deus em todas as características, como eu falei, como tu arrumar um carro, tem todas as chaves. Jesus disse que para dar-te-ei a chave. O Senhor dá a chave para quem quer compromisso com o Evangelho, irmãos. Aleluia. Muitos querem os dons, muitas vezes, para ser visto, né? Porque tu anuncia assim, vai vir um profeta aí, irmãos. Todo mundo cai em cima, vamos lá, vamos lá. Agora se tu vai dizer assim, vai vir um irmão nos pregar aí, irmão, ele é cheio de fidelidade com Deus. Pessoal, pois é. Você está entendendo? Por isso que as pessoas perecem e são enganadas pelo inimigo.
porque elas buscam errado. A Bíblia diz que a árvore tinha folha, e a árvore estava fora da época. O que isso quer dizer? Que não era a época dos figos. E o cristão tem que dar fruto em toda a época. Aqui no Rio Grande do Sul, 4 estações do ano, né? Verão, primavera, outono e inverno. O cristão tem que ter fruto de fidelidade nos 4 estações, tendo a coisa boa, não tendo dinheiro, não tendo briga em casa, não tendo, temos que lutar para ser fiel. Porque ali é óbvio que não ia ter fruto, né? Não era época, e o Senhor sabia muito bem. Ele queria mostrar autoridade, né? Que vem da onde? De quem tem fruto. A autoridade vem do fruto. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe teus caminhos, que você possa ter entendido a palavra do Senhor, né? Marcos 11:11 e Gálatas 5:19, se eu não me engano, né? Deixa eu olhar o Gálatas aqui de novo, irmãos. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Tem pessoas que é cheio dos dons, mas não tem o domínio. Do nada a linguinha para falar o que não deve. Deus abençoe, no nome de Jesus. Paz seja convosco.